Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês, tá? E o nome dessa oração é Voltados para Cristo, que diz assim: Pai, sei que muitas vezes fiz amizade com aquilo que matou teu filho. O mundo oferece o pecado, que por vezes não parece mais tão assustador. Ele é apresentado de uma forma que aparenta trazer conforto e normalidade. Deus, quebra esse laço terreno que me prende, reveste-me com a tua verdade e liberta-me da escravidão silenciosa que me afasta de ti. Jesus venceu o pecado e foi vitorioso sobre a morte, e mesmo assim, muitos de nós ainda nos mantemos por perto do que destrói, mas purifica meu coração. Ajuda-me a ver que o pecado não é entretenimento, não é descanso, nem escape, mas, mas uma separação e afastamento da tua presença. Que eu me torne vigilante, consciente de que o inimigo avança aos poucos sobre meu coração adormecido. Quero me render diariamente ao teu Espírito e buscar a tua presença em todos os momentos dos meus dias. Revela onde existem erros e falhas. Guia-me pelo caminho correto e me torna sensível para discernir. Me afasta de onde há normalização daquilo que era para ser odiado. Se for da tua vontade, que eu passe por esses lugares. Me fortaleça, me fortaleça para que eu seja a diferença, me dando clareza em cada passo. Quero um temor santo, não um medo paralisante, mas o respeito que me leva a não querer entristecer-te com minhas escolhas. Que eu viva com o coração sensível, em constante devoção, habitando onde tua presença está. Senhor, restaura em mim um coração de carne, um espírito renovado, que não abre caminho para o pecado, por menor que ele pareça. Que eu abandone de vez os pecados de estimação, as justificativas, as zonas de conforto, onde o erro permanece e a fé enfraquece. Que eu entenda que a graça que me salvou também me chamou para viver plenamente em liberdade, para servir-te com alegria e integridade. Obrigado, porque ainda há esperança para mim e para todo aquele que se volta a ti com sinceridade. Que minha vida reflita que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Que o mundo veja que servir com o coração livre e vigilante
é o objetivo da vida e o caminho para um reino sem dor, manchas e lágrimas. Quero ser testemunha de que a graça não é desculpa para pecar, mas poder para permanecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon de hoje é referente a Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 de Sofonias, capítulo 1, que diz assim: o dia do juízo de Deus. Uma introdução dessa parte diz assim: o Senhor anuncia que ele vai acabar com todos os seres viventes, pessoas, animais, aves e peixes. Versículos 2 e 3. Ele vai castigar o povo de Jerusalém e de Judá, todos os que não o adoram nem lhe obedecem. Versículos 4 a 6. Tudo isso vai acontecer num grande e terrível dia do Senhor. Versículos 7 a 18. E Isaías, aqui algumas referências. Versículos 7 a 18 de Sofonias capítulo 1. Isaías capítulo 13, versículos 6 a 22. Ezequiel capítulo 30, versículos 1 a 19. Amós capítulo 5, versículos 18 a 20. Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 21. Malaquias capítulo 4, versículo 5. E introdução do capítulo 2 de Sofonias, versículo 1. E o capítulo inicia assim: o Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe, com tudo que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes.
Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer Jerusalém, o que ainda resta de adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do deus Moloque. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esses versículos. Tais pessoas acreditavam estar seguras, porque aderiram a ambos os lados. Eles acompanhavam os seguidores de Jeová e, ao mesmo tempo, curvavam-se a Milcom. Mas a duplicidade é abominável a Deus, e sua alma odeia a hipocrisia. O idólatra que distintamente se entrega a seu falso Deus tem um pecado a menos do que aquele que leva seu sacrifício poluído e detestável ao templo do Senhor, enquanto seu coração está com o mundo e os pecados que a ele pertencem. Colocar os pés em duas canoas é uma política covarde. Nas questões comuns da vida, um homem irresoluto é desprezado, mas com respeito à fé, ele se torna repugnante ao grau máximo. A punição pronunciada no versículo diante de nós é terrível, mas é também merecida. Pois como a justiça divina pouparia o pecador que conhece a equidade e aprova professa segui-la e ao mesmo tempo ama o mal e lhe entrega ao domínio do seu coração. Minha alma, sonde-se nesta manhã e veja se é ou não culpada de hipocrisia. Você professa ser seguidor de Jesus? Você realmente o ama? Seu coração está reto diante de Deus? Você faz parte da família do honesto, referente ao livro A Peregrina, de John Bunyan? Ou é parente do senhor interesse próprio, referente ao livro O Peregrino, de John Bunyan? Zelar por seu nome tem pouco valor se você estiver de fato morto em transgressão e pecados. Estar com um pé na terra da verdade e outro no mar da falsidade acarretará terrível queda e total ruína. Cristo deve ser tudo ou nada.
Deus enche todo o universo e, consequentemente, não há espaço para outro Deus. Se então ele reina em meu coração, não haverá espaço para outro poder predominante. Descanso somente no Jesus crucificado e vivo somente por ele. Aliás, descanso somente no Jesus crucificado e vivo somente por ele? Este é o meu desejo. Meu coração está decidido a agir assim? Se sim, bendita seja a poderosa graça que me guiou à salvação. E caso não esteja, ó Senhor, perdoa minha triste ofensa e fortalece meu coração para temer o teu nome. Amém. Jesus. Gente. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 40. Que diz assim: Canção de louvor. Uma introdução deste salmo diz: Este salmo é composto de duas partes. Um hino de ação de graças. Vem a introdução do Salmo 3, versículo 2. E uma súplica. Introdução do Salmo 3, versículo 1. Referências. O hino, versículos 1 a 11, começa contando o que Deus fez em favor do salmista, versículos 1 a 3. Seguindo-se palavras de gratidão a Deus pela sua bondade, versículos 4 a 8. Uma promessa de louvor em público, versículos 9 a 10. E uma afirmação de confiança em Deus, versículo 11. O trecho dos versículos 6 a 8, como traduzida na Septuaginta, é citado em Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Na súplica, versículos 12 a 17, há uma descrição da situação do salmista, versículo 12. E uma oração pedindo a ajuda de Deus, versículos 13 a 17. O trecho dos versículos 13 a 17 é quase igual ao Salmo 70. E o salmo inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor, e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós.
Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia, que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Oração pedindo ajuda. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 40. Salmo 40, título hebraico, em referência à introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 40, versículo 2. Cova, poço de lama. Referência: Salmo 69, versículo 2. Salmo 40, versículo 3. Uma nova canção. Referência: Salmo 33, versículo 3. Salmo 40, versículo 6.
Tu não queres animais oferecidos em sacrifício. Trata-se de uma maneira enfática de dizer que sacrifícios e ofertas por si só não bastam. Deus quer que o seu povo o adore com todo o coração e seja obediente às suas leis. Referências: 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Salmo 50, versículos 8 a 14, Salmo 51, versículos 16 e 17, Salmo 69, versículos 30 a 31, Provérbios, capítulo 15, versículo 8, Provérbios, capítulo 21, versículos 3 e 27, Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 17, Jeremias, capítulo 6, versículo 20, Jeremias, capítulo 6, versículo 20, Jeremias, capítulo 7, versículos 21 a 23, Oséias, capítulo 6, versículo 6, Amós, capítulo 5, versículos 21 a 24, Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, Mateus, capítulo 9, versículo 13, e Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Ouvir. Esse ouvir envolve também um obedecer. Salmo 40, versículo 8. No meu coração. Referência: Salmo 37, versículo 31. Salmo 40, versículo 10. Reuniões de todo o teu povo. Referência: Salmo 22, versículo 22. Salmo 40, versículo 11. Ó Senhor Deus, eu sei. Este versículo também pode ser entendido como um pedido. Ó Senhor, não deixes de ser bom para mim. Que o teu amor e a tua fidelidade sempre me guardem. Salmo 40, versículo 12. Quase não posso mais enxergar. O choro perturba a visão. Referência: Salmo 6, versículo 7. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 40. Que Deus os abençoe.